Meu Deus. Pastor, nessa sua caminhada aí, já tem quantos anos de ministério já? Que o senhor tá... Eu comecei aos 16, estou com 36. 20 anos. 20 anos Nesses caminhando. 20 anos aí de ministério, de caminhada, qual foi o maior sinal, assim, prodígio que o senhor já viu na parte de Deus, assim? Pode ser através do seu ministério, pode ser que o senhor já viu de outros. Qual foi a maior Se coisa? tratando de sinais, prodígios assim, de experiências de cura divina, por exemplo, né? Uhum. Tirando a questão de impacto da palavra de Deus, vou falar de sinais mesmos, eu tive algumas experiências. Uma foi que aconteceu no Paraná, que foi de uma paralítica que andou. Uau. Inclusive tem vídeo, né? Tem vídeo meu. Eu tava pregando uma tarde da bênção, eu tava de camiseta, normal, tipo, não tava de social nem nada. Eu ministrei num culto, tava fazendo uma cruzada, eu passou, vai ter uma tarde da bênção, vamos lá pregar? Vamos. Aí eu fui lá, comecei a ministrar. Terminei a ministração, comecei a orar. Quando eu comecei a orar, a paralítica levantou e andou. Uau, glória. E aí, na hora, eu tinha um celularzinho ruim, rapaz, né? Eu peguei, filmei assim ainda, meio de selfie, assim, aquele calor ali, peguei ela assim, peguei ela deixando a cadeira de roda e tal. Foi maravilhoso, foi muito espontâneo. Isso aí me marcou muito, 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 muito. Uma outra experiência foi aqui mesmo em Campo Grande. Estava orando num culto, e aí chegou tinha um adolescente no culto, que ele andava tipo apoiado sobre a batata da perna, né? Ele tinha uma... eu não sei como que falou, mas ele andava agachado assim sobre a batata da perna. Então a gente orou por ele, aconteceu um milagre progressivo, porque isso eu tive salvo engano, foi no sábado, e aí quando foi no domingo, aí eu orei por ele, eu tenho até o vídeo onde eu declaro, né, sobre as rótulas dele. Aí no domingo ele levanta, ele morava com a avó, ele acorda e diz, né, a avó dele testemunha no culto da noite. Ele vai lá e diz, vó, ele acorda e diz, vó, a minha perna esticou. Uau. Então, aí ela chega e testemunha. E um outro milagre que a gente também tem, que a gente viu isso acontecer, foi aqui no interior do Mato Grosso do Sul, onde uma irmã, ela não podia ouvir, ela tinha um problema de audição, e gastava muito dinheiro com isso, inclusive ela testemunha isso também, a gente tem um vídeo também, e aí a gente vai, ora por ela, declara sobre a vida dela, e aí eu volto depois de quase um mês para poder ministrar de novo naquela igreja, e ela vai numa outra cidade, daí ela vai lá, nessa outra cidade, uma cidade perto aqui, manda outra, e ela vai lá para testemunhar, leva os documentos, tudinho, e para poder falar. E aí tirou o aparelho e ela ouvia, e começou naquele dia que a gente orou por ela lá. Graças a Deus. Então a gente, de sinais, para mim esses foram sinais que marcaram muito assim a minha caminhada, meu ministério. Uau. Esses três aí. Muito bem. Pastor, então acho que vamos entrar naquele assunto que a gente já tá esperando. Vem pra live pra ver. Oh, Jesus. Pastor, fala pra gente do seu livro. Glória a Jesus, né? Hoje nós lançamos esse livro aqui, Guerra das Sementes, Discernindo o Grande Engano e os Sinais do Fim. Esse livro aqui, ele tem 360 páginas, 30 capítulos, e a gente trata nesse livro como que o inimigo atua para poder enganar, como que ele vai preparando toda uma narrativa para que a nossa mente seja condicionada, para que quando o anticristo manifestar, a mente da população esteja pronta e preparada para isso. E aí eu exponho nesse livro aqui, desde a queda de Lúcifer até a manifestação do anticristo no período dos 7 anos finais. Então é um fio de ouro que a gente pega e atravessa a escritura, né? O alvo desse livro é mostrar que Jesus ele é maior do que qualquer engano, porque muito se fala sobre o grande engano. Então o livro expõe esse grande engano e mostra que maior do que o grande engano tem alguém que é maior do que esse grande engano, que é Jesus Cristo, né? E aí nós entramos num ponto aqui que é sobre o fenômeno alienígena, porque eu digo que o inimigo, ele vai sempre mudar de máscara, só que por baixo dessa máscara existe a verdadeira face dele. Então, o que acontece? O diabo, ele se move de acordo com o pó que o homem oferece. Então, para cada geração, ele vai se apresentar de uma forma, ele vai se apresentar de uma maneira. E como que a gente puxa esse fio?
para poder a gente entender isso? A gente fala sobre a queda de Lúcifer, como ele fez para derrubar o homem, e a sentença. Por que guerra das sementes? Guerra das sementes por causa de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15, que diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então começa aqui. Então existe uma sentença aqui em Gênesis 3,15, de uma guerra, de uma batalha entre as sementes. E essa semente, em algumas traduções, vai estar descendência, né? Então, entre a tua descendência e a sua descendência. O diabo, recebendo essa sentença e sabendo que vai vir alguém que vai pisar a sua cabeça, o que ele vai fazer? Ele vai corromper toda a raça humana. E aí a gente entra lá em Gênesis capítulo 6, onde acontece todo aquele processo de hibridização e tal. E aí, no livro, eu explico sobre isso, sobre os filhos de Deus e sobre os gigantes, sobre os híbridos, né? E a partir desse ponto, a gente vai desencadear isso exatamente no fenômeno alien de hoje. Como que o fenômeno alienígena que se apresenta hoje está conectado com Gênesis capítulo de número 6. Então, o livro, ele traz isso, ele narra todo esse fio, como que aconteceu todo esse processo de hibridização, de manifestação, de engano, e o porquê disso, né? O porquê disso. E aí, se falando lá de Gênesis capítulo 6, qual que é o ponto lá? O diabo vai contaminar a terra, ele vai corromper a raça humana, para que o homem, agora geneticamente contaminado e corrompido, a semente prometida, que é o renovo, o descendente da mulher, não nasça. E se uma vez que está toda a carne corrompida, quem é que vai nascer para cumprir a profecia? Não tem. Não é verdade? Sim. Então, Deus vai preservar Noé. Deus preserva Noé. Isso. Eu ia entrar nesse ponto aí. Uhum. Eu ia falar isso, porque, tipo, como teve o dilúvio, né, toda a população que existia ali afogou, apesar da família de Noé. Então, como é que... Eu queria saber mais sobre isso. Como que esses monstros aí, que o senhor falou, né, que o DNA deles estava afetado, conseguiram passar pelo dilúvio para conectar nos alienígenas de hoje? Né? Sim. E o ponto é, o que a gente precisa compreender? Noé, quando a Bíblia fala que Noé, ele era justo no seu tempo, essa palavra justo, ela vai muito além de alguém íntegro. Essa palavra justo, ela está mais conectada, porque a palavra é tamim, a palavra tamim, e a palavra tamim é a mesma palavra usada para os animais puros que eram oferecidos no altar, lá em Êxodo capítulo 12. E o que acontece? Noé, ele era tamim porque ele era geneticamente puro. Geneticamente puro. Então, ele pôde ser salvo, porque o Senhor precisaria dessa família preservada e pura para que pudesse nascer ali o descendente, né? Para que a gente consiga compreender como que existiu, porque a gente narra aqui sobre o período de 1.300 anos pós-dilúvio de hibridização. Então, são 1.300 anos de hibridização sobre a Terra. Só que alguns pontos aconteceram para que houvesse essa nova hibridização pós-dilúvio. E o primeiro ponto que a gente precisa considerar é que, porque geralmente quando a gente lê, a gente tem a ideia de que os gigantes são os nefilins. Só que quando você lê o texto, você percebe algo, que a priori, a Nefilim não são os gigantes. Gênesis 6:4. Os nefilins, eles são chamados, de... o que é os nefilins? Os nefilins são os caídos. E quem são eles? A priori, a palavra nefilim é usada para falar dos anjos caídos, porque a própria palavra nefilim significa os caídos. Quem que é a prole dos nefilins? A Bíblia fala, são os giborim, que eram os homens de renome,
os heróis da época, os titãs da época. Esses eram a prole dos nefilins. A Bíblia vai falar lá em Êxodo, em Números, quando os espias vão chegar na Terra, a Bíblia vai usar a palavra Min HaNefilim, ou seja, da semente dos nefilins. Então, os gigantes que eles encontram lá não eram os nefilins, eram da semente deles. Então, a gente já encontra aqui que tinha a semente dos nefilins. E os nefilins são os próprios anjos caídos. E aí, o que a gente precisa entender? Que os anjos que se relacionaram com as mulheres antes do dilúvio, eles foram aprisionados no Tártaro, como diz a carta de Judas e a carta de Pedro. Eles estão trancafiados numa prisão de segurança máxima, né? Lá no Tártaro. Só que esse grupo foi aprisionado, mas não foram só eles que caíram com Lúcifer. Tiveram outros anjos caídos. Quem foram trancados no Tártaro foram um grupo específico. Foram esse grupo que corromperam a raça humana. Só que os outros continuaram livres. E a gente, para entender essa nova incursão, essa nova onda de hibridização pós-dilúvio, a gente precisa entender 3 movimentos, pelo menos. Primeiro, os anjos que continuaram livres no céu atmosférico, no segundo céu, que é o firmamento. E isso aqui é interessante porque, se você parar para observar, você vai ver que Deus vai falando lá na recriação da Terra, e viu Deus, criou o dia 1 e viu Deus que era bom, né? E aí vai indo. Só que tem um detalhe interessante, porque quando ele faz ali, quando ele vai falar sobre o firmamento, que é o dia 2, ele não diz que era bom. Todos os dias ele fala que era bom. Só que quando vai falar do firmamento, ele não fala que é bom. Por quê? Porque tinha alguém operando no firmamento, no céu de Mesorâneos, que é os próprios caídos, né?